Olá, alunos. Nós vamos começar a nossa primeira videoaula. Essa primeira videoaula a gente vai tratar sobre o assunto de substâncias puras e misturas. Tá? Então, nós vamos definir o que é uma substância pura, o que é uma mistura. Vamos começar? Então, primeiro passo. Sistemas materiais. O que são esses sistemas materiais? É a matéria. Tá? Então, relembrando vocês, matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço e possui volume. Os sistemas materiais, a matéria, ela pode ser uma substância pura ou uma mistura. Tá? A substância pura, ela se divide em substância pura simples e substância pura composta. E a mistura se divide em homogênea ou heterogênea. Tá? Substância pura. O que vem a ser uma substância pura? É uma substância formada apenas por um tipo de material, apenas por aquela matéria. Tá? Como, por exemplo, o gás oxigênio. O gás oxigênio é só formado por átomos de oxigênio. Tá? São dois átomos de oxigênio. A água. A água é H2O, formada apenas por hidrogênio e oxigênio. Não tem mais nada na água a não ser H2O. Tá? A água pura. Tá? Então, a água e o gás oxigênio são exemplos de substâncias puras, pois são formadas só por um tipo de molécula. Tá? Como eu tinha falado para vocês, as substâncias podem ser simples ou compostas. Tá? No caso das substâncias puras simples, elas são constituídas apenas de um mesmo elemento químico, mesmo tipo de átomo. Exemplo, o gás oxigênio, O2. Está vendo aqui? São dois átomos de oxigênio. E o gás nitrogênio. Já as substâncias puras compostas, elas são constituídas de mais de um elemento químico. Por exemplo, a água, tá? E o gás carbônico, H2O, que é a água, e o gás carbônico, CO2. Aqui vocês têm o desenho da molécula de água, ela é feita por dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Tá? Então, substância pura, simples, só um tipo de átomo, gás oxigênio, só oxigênio. Substância pura composta, dois ou mais tipos de átomo. Água, formada por dois hidrogênios e um oxigênio. Agora uma mistura, o que vem a ser uma mistura? A mistura é a união de duas ou mais substâncias que não reagem entre si. Então, eu posso colocar água e sal, água e açúcar, água e óleo, é uma mistura. Mas elas não podem reagir, tá? Não reagem entre si. Por exemplo, se eu colocar pólvora, a pólvora o que é? É a mistura de carvão com enxofre. Se eu misturar o carvão e o enxofre, vão reagir e vai explodir. Então, não é uma mistura. Então, a mistura tem que ser substâncias que não reagem entre si. Ok? As misturas elas podem ser homogênea ou heterogênea. Aqui do lado esquerdo, essa solução verde aqui, essa substância verde, é homogênea. Aqui são heterogêneas. Tá? Vamos explicar isso melhor. Então, mistura homogênea e mistura heterogênea. São os dois tipos de mistura. A homogênea a gente só vê uma fase, ó. Eu tenho água e sal dissolvidos, mas só vejo uma fase. Eu não consigo ver o sal dissolvido na água. Eu só vejo uma coisa só. A mistura heterogênea, ela tem pelo menos duas fases. Pode ter mais do que duas fases. O óleo é a primeira fase, a água é a segunda fase. Tá ok? Então, mistura homogênea é uma fase apenas. Mistura heterogênea, duas fases ou mais. A doença de Bia. Agora eu vou passar um texto para vocês. Bia ficou doente e não foi à escola. Ela teve diarreia e vomitou durante a noite, ficando desidratada. Sua mãe a levou ao médico, onde ela foi medicada e ele receitou soro caseiro, dizendo: Dona Maria, prepare o soro caseiro e dê para Bia beber. Uma mistura de água,
açúcar, sal e água filtrada ou fervida, até ficar uma mistura homogênea. Então, isso aí que Bia bebeu, o soro caseiro, é uma mistura. Mas que tipo de mistura é esse soro caseiro? Ele é uma mistura homogênea, só tem uma fase, tá? Então, quando eu vejo o soro caseiro, eu só vou ver uma fase, ó. Soro caseiro, água, sal e açúcar dissolvidos. Eu só tenho uma fase. E ele tem um aspecto uniforme, ou seja, o aspecto é igual em toda a mistura, não tem aspecto diferente. Não é diferente em cima e embaixo. Em toda a mistura é o mesmo aspecto. Tá? Então, apresenta uma única fase com um aspecto uniforme em toda a sua composição. Isso é uma mistura homogênea. Então, toda mistura homogênea só tem uma fase e o aspecto dela é uniforme em toda a sua composição, ou seja, eu não vejo diferença no aspecto dela em nenhum ponto da mistura. Ela é toda igual. Agora um outro texto. Pedrinho está ajudando sua mãe a preparar o almoço. Seu prato preferido, macarronada. Sua mãe pede que ele coloque um pouco de óleo na água, que está na panela em cima do fogão, para que o macarrão não grude. Ao colocar o óleo na água, Pedrinho observou que o óleo não misturou e perguntou para sua mãe: por que o óleo não se misturou com a água? Sua mãe respondeu: não me lembro ao certo, mas tem a ver com algo com propriedades heterogêneas. Meu professor falava. O que é a água e o óleo que Pedrinho misturou? É uma mistura heterogênea. Essa mistura heterogênea apresenta duas, três, quatro ou mais fases. E pode ser perceptível só de observar, ou seja, a gente olhou, bateu o olho e viu que é uma mistura heterogênea. Assim como a imagem do óleo e da água. Então, ó, quando a gente bate o olho, a gente vê uma fase aqui em cima, que é o óleo, e aqui embaixo a gente vê outra fase, a água. Tá? Isso é uma mistura heterogênea, água e óleo. Agora, mistura e soluções. O que é uma solução? As soluções são misturas homogêneas de duas ou mais substâncias. Tá? Então, eu tenho uma mistura homogênea, eu tenho uma solução. Como fazer uma mistura de soluções? Como eu faço essa mistura? Eu jogo um outro líquido, eu já tenho um líquido aqui, jogo um outro líquido, tá? Nesse copo, ele já tem um líquido, jogo um outro líquido, agito, né? Pego um bastão e agito essa mistura, tá? Espero mais um pouquinho, jogo uma outra substância, agora estou jogando uma substância vermelha, a mistura ficou cor-de-rosa, jogo uma outra substância nessa mistura, agito de novo e eu tenho uma mistura agora amarela. Ou seja, como fazer uma mistura? Juntando as substâncias. As misturas de soluções estão presentes no nosso cotidiano. Então, no nosso dia a dia, a gente vê muito mistura. Muito mais do que substância pura. Como, por exemplo, suco de limão e água. Como a limonada. É uma mistura homogênea. É uma solução. Toda mistura homogênea é uma solução. Café e leite. O café em si já é uma mistura. Ele é café e água. Café e leite é mais uma mistura com três substâncias: café, água e leite. Então, são exemplos de mistura homogêneas. Como são misturas homogêneas, a gente chama de soluções. Tá? Quais são os componentes de uma solução? O soluto, que é a substância que se dissolve, tá? Ela está em menor quantidade na solução. E o solvente, que é a substância que dissolve, é o que vai dissolver o soluto. Então, por exemplo, a água é o soluto, é o solvente, a água é o solvente, e o açúcar é o soluto. Então, a mistura de água e açúcar, o soluto é o açúcar, que está em menor quantidade, o solvente é a água, que está em maior quantidade.
Então, as misturas elas podem ser feitas com diferentes solutos, ou seja, o soluto ele pode ser mais do que um. Como o soro caseiro lá da Bia. O que vai no soro caseiro? Açúcar, sal e água. Os solutos quem são? É o açúcar e o sal. O solvente é a água. Então, soluto pode ser mais do que um. Solvente é só um. Tipos de soluções. Quais são os tipos de soluções que nós temos? Solução líquida, refrigerantes, por exemplo. Solução sólida, exemplo, bronze. Bronze, gente, não é um metal. Bronze é uma liga metálica. O cobre é metal, o estanho é metal. Tá? Então, metal são elementos, são substâncias puras, tanto o cobre quanto o estanho. A união do cobre e estanho forma uma liga metálica que a gente chama de bronze. E é uma solução sólida. E solução gasosa, o ar atmosférico. O ar atmosférico é feito de oxigênio, nitrogênio e gás carbônico principalmente, os três maiores componentes. Então, são uma solução gasosa. Como é que eu classifico as soluções? As que utilizam água como solvente são soluções aquosas. Então, a palavra aquosa de água. O solvente é a água, numa solução aquosa. Solução diluída é a que contém uma pequena quantidade de soluto. É bem pouco soluto. Ou seja, eu coloquei um copo d'água, eu coloquei uma colher de açúcar. É uma solução diluída, ela tem pouco açúcar. Solução concentrada, a solução que tem uma grande quantidade de soluto. Então, numa solução, em vez de eu colocar uma colher de açúcar, se eu colocar 4 colheres de açúcar, eu vou ter uma solução concentrada. Então, solução diluída que tem pouco soluto. Solução concentrada que tem muito soluto. Então, gente, essa foi nossa primeira videoaula. Espero que vocês tenham gostado. E enquanto estivermos em isolamento social, é uma das formas que eu pretendo dar aula com vocês através de videoaula, tá? Muito obrigado.